Bem-vindos novamente ao Business Time. Eu sou Antônio Miranda e eu apresento este programa com Paola Tucunduva e Manuel Suete. O assunto de hoje, pessoal, é um assunto muito importante para todo brasileiro que vive, empreende, faz negócios aqui nos Estados Unidos, que é o Census 2020. Então, não perca esse programa, muito importante para você, empreendedor, saber quantos brasileiros vivem aqui e como a gente pode ser mais bem representado. Lembrar você, assine, curta, compartilhe esse vídeo, faça essas informações chegarem a mais pessoas. E também lembrar você para buscar, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, a revista do Guia Brasil América. Ela é gratuita, está distribuída em diversos pontos de brasileiros no Brasil e nos Estados Unidos. Hoje nós temos o prazer de receber uma pessoa muito importante na comunidade empresarial brasileira, a Mônica Ribeiro. A Mônica, que é vice-presidente do Bank United, um banco muito importante aqui nos Estados Unidos, e ela também foi presidente do Brazilian Business Group e da Câmara de Comércio de Pompano Beach, Margate e Lighthouse Point. Mas hoje ela está aqui para falar de uma outra atuação dela, também voluntária, que ela está como presidente do Comitê Brasileiro do Census 2020. Mônica, muito obrigado por estar aqui. Nós vamos falar muito sobre a importância do census e por que os amigos do canal têm que responder o census, todo brasileiro aqui tem que responder, mas eu queria que você nos explicasse como é que surgiu essa oportunidade, esse convite de você ser a presidente do Comitê Brasileiro do Census 2020. Obrigada, Antônio, Manuel, e a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui e falar do Census. Esse convite surgiu do meu trabalho, que foi feito em 2010, há 10 anos atrás, que foi o último Census, um trabalho voluntário, onde pediram que eu pudesse ajudar a conscientizar e educar a nossa comunidade brasileira. Fiz esse trabalho, infelizmente, a participação da comunidade brasileira não foi satisfatória e eu tenho certeza que isso vai mudar agora em 2020. E, Mônica, me explica uma coisa, por que é importante que o brasileiro preencha o censo? Quer dizer, o que eu, brasileira, vou ganhar ao preencher o censo? Principalmente porque nós vamos ter os dados corretos, né? Hoje em dia, nós não sabemos quantos nós somos nos Estados Unidos, né? Começar desse probleminha, né? Que todos nós temos e que seria um dado importante para empreendedores, né? E profissionais, enfim, todos que vivemos aqui nos Estados Unidos e até no Brasil, né? Então, eu acredito que esse é o fator principal. E o segundo são os benefícios que a nossa comunidade brasileira vai receber em participando do Census 2020, como oportunidade de emprego, de negócios, aqui nos Estados Unidos. Aí você estava falando, o último censo foi 2010. Correto. Quer dizer, nós temos um hiato aí de 10 anos, porque ele é feito a cada 10 anos. Exato. E a gente sabe que a comunidade brasileira mudou muito, o perfil, né, do imigrante brasileiro, sobretudo do empreendedor, mudou muito 2014 para cá. Né? Nossos amigos aqui vieram, né, alguns de nossos amigos que estão aqui hoje, a Paola e o Antônio, chegaram justamente nessa janela, como muitos que têm esse perfil. O que você acha que isso vai acrescentar e mudar? Por exemplo, os resultados do Censo 2010, o que efetivamente trouxe para a comunidade? E agora que a gente tem um novo perfil, o que se pode esperar, além das questões que você acabou de colocar, de forma mais efetiva? Como em 2010 a participação da comunidade brasileira não foi substancial e não foi satisfatória, nós não recebemos os benefícios que nós gostaríamos de receber. Então, o que é importante? A participação agora em 2020 dessa comunidade brasileira e como a gente pode se beneficiar disso. Veja bem, quando nós chegamos no aeroporto de Miami, nós recebemos as boas-vindas em 3 idiomas, né? O inglês, obviamente, o espanhol e em crioulo, não em português. Né? Quando vamos aos escritórios da Driver's License para tirarmos nossas carteiras de motorista, renovarmos a carteira, etc. Os testes são oferecidos na maioria dos condados do estado da Flórida em 2 idiomas, que é o inglês e o espanhol. Em alguns escritórios de Miami-Dade County, em Miami, né, são oferecidos também em crioulo. Veja bem, a nossa comunidade brasileira está crescendo e eu acredito que está passando a comunidade em números da população haitiana, comunidade haitiana. E nós temos crioulo como teste na Driver's License, somos recebidos em crioulo no aeroporto, né, de Miami, mas o nosso idioma português
não é escutado, né? Então, eu acredito que com a participação do brasileiro, isso vai mudar. Empregos vão surgir, oportunidades vão surgir para os empreendedores brasileiros aqui nos Estados Unidos, principalmente aqui na Flórida. Esse é um assunto muito importante, né? Assim, no final, quem segue o Business Time quer saber como isso vai gerar dinheiro. Exato. Né? Para a nossa comunidade aqui. Essas respostas dos brasileiros, se todo mundo se unir, todo mundo der um check na caixinha lá de que sou brasileiro, a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho como fazer isso. Que tipos de negócios podem surgir para a comunidade brasileira aqui? Todos os tipos de serviços que vão ser oferecidos em português também, né? Então, você imagina as oportunidades, né? Em todas as indústrias, eu acredito, desde fabricantes, desde serviço mesmo, restaurantes, enfim, é infinita as oportunidades. Vão ser necessários porque eles vão saber que a população brasileira é de um número substancial aqui, principalmente no estado da Flórida, que nós sabemos já disso, mas não temos os dados concretos. Imagina só, não né? Ter uma professora, uma aula de português na escola para os filhos dos brasileiros, né? Então, é realmente uma coisa muito importante. Eu queria entender por que em 2010 os brasileiros não participaram. Qual é o medo que o brasileiro tem e qual é a razão para ele não preencher os censos? Paola, eu te agradeço pela essa pergunta, né? Então, número 1, o obstáculo que nós tivemos foi o medo. O medo do status imigratório. O que, na verdade, isso não é importante, não é uma das perguntas do census, não é perguntado qual é o status imigratório, o census é totalmente confidencial, isso não é compartilhado as informações com nenhuma outra agência governamental, os dados que são recebidos são compartilhados de uma maneira coletiva e não individual e não pessoal. Perfeito. Então, quer dizer que não vai colocar em risco nenhum brasileiro que eventualmente ainda não tenha o documento oficial. Não tem perigo isso. Não tem perigo nenhum. Pelo contrário, né? Eu acho que nós vamos ter uma condição de ter um serviço maior. Imagine um 911 com um atendente em português. Isso vai fazer uma diferença. Isso só pode acontecer se todos os brasileiros da Flórida preencherem. Exatamente. Né? Então, por isso que eu acho que é tão importante. E eu estava pensando exatamente nisso, Paula. A relevância, né, que nós temos hoje do brasileiro imigrante, né, internacionalmente, mas se você não conta, né, através de algum dado estatístico, você acaba não conseguindo chegar em benefícios, como você comentou. Eu me lembro que os dados que a gente, na verdade, estão disponíveis, né, falam que existe aproximadamente 3,5 milhões de brasileiros imigrantes no mundo. Né? E o estado da Flórida, quer dizer, a gente tem 400 mil brasileiros. Esse foi o último dado que, inclusive, falando com o embaixador, era um dado não oficial, mas é um dado mais próximo. Você vê, somos 400 mil pessoas aqui no estado da Flórida e existe 3,5 milhões de brasileiros no mundo. Isso é a terceira maior cidade do Brasil, atrás de São Paulo e do Rio. Né? E uma cidade internacional que fala 3 idiomas, pelo menos, que tem uma renda per capita maior do que a maior, tem um nível de educação, etc, etc. Esse censo internacional, você acha que ele pode ajudar também a influenciar políticas no Brasil, do tipo, políticas do imigrante, né, pessoa que está aqui fora, etc, quer dizer, poderia facilitar algum tipo de política, já que somos tão grandes, estamos numerosos, poderia influenciar algum tipo de política no Brasil também? Eu não posso responder em termos de Brasil, mas eu posso responder em termos de Estados Unidos. Definitivamente vai modificar. Em 2010, a contagem da população do estado da Flórida, vamos falar da Flórida, porque a maioria, nós temos um número de brasileiros grandes, né, morando, vivendo, trabalhando aqui na Flórida. Enfim, na contagem de 2010, a Flórida ganhou 2 assentos no Congresso. 2 mais. Isso pode mudar. Em 2020, nós podemos ganhar muito mais. O que isso representa para a comunidade brasileira? São mais oportunidades de algum brasileiro nos representar no Congresso americano. O que eu acredito que está muito próximo disso acontecer.
Então, como isso pode influenciar no Brasil, eu acredito que uma representatividade de um brasileiro num Congresso americano vai ajudar, né, em Com todos certeza. os sentidos, não é? Tanto aos brasileiros aqui nos Estados Unidos, como os brasileiros também lá do Brasil. E essa presença dos brasileiros na Flórida tem sido percebida, inclusive um dos senadores aqui da Flórida, o Marco Rubio, escreveu recentemente uma carta para o presidente Trump falando da importância da comunidade brasileira aqui e do quão importante é os Estados Unidos se esforçar em manter uma boa relação com o Brasil. Sim. Só Mas- para complementar, desculpa, o que o Manuel falou dos dados de 2010, se qualquer pessoa entrar no website, né, do Census 2000, do Census, tem dados importantíssimos para empreendedores, porque queiram fazer seus business plans, né, seus planos de negócios, dados importantíssimos. Nós precisamos atualizá-los. E da maneira que a gente pode atualizar é participando do Census 2020. Exato. Mas uma das coisas que eu acho que preocupa muito as pessoas, e recentemente você esteve lá no Conselho de Cidadãos aqui da Flórida, do Consulado Brasileiro, e teve uma pessoa que comentou uma coisa ali no Facebook a respeito desse sentimento do Trump ser ante os imigrantes. O brasileiro que está aqui indocumentado, que são muitos, pessoas trabalhadoras, pessoas guerreiras, mas que não têm um documento. Eles podem ter certeza absoluta de que esses dados não vão ser utilizados contra eles de alguma forma? Podem, sem dúvida. Isso está na Constituição americana. Esses dados não podem ser compartilhados. Eles só vão ser compartilhados a cada 72 anos. Então, você imagina você, daqui a 72 anos, quantos anos você... seus dados assim são permitidos ser compartilhados. Então, daqui a 72 anos, é a cada 72 anos após o census. Então, informação pessoal sua. Não é proibido compartilhar com qualquer outra agência governamental, inclusive a imigração, né, a americana. E, Mônica, eu me lembro, vamos dizer assim, a gente vem para cá, já tem apartamento aqui há muito tempo, e eu lembro em 2010 de ter recebido o formulário. É um formulário relativamente grande, com muitas perguntas. Como é que ali no meio de tantas perguntas, eu não vi em nenhum lugar como um brasileiro iria se identificar? Como é que vai funcionar? E o que a gente tem que fazer? Porque não adianta só preencher. Se a gente não preencher do jeito certo, não vai resolver nada. Mas eu não me lembro de ver algum lugar que tem um xizinho lá para colocar se é brasileiro. Como é que funciona? Isso mesmo, Paola. Excelente pergunta. O questionário foi reformulado, são somente 6 perguntas, ou seja, é fácil de responder, é rápido de responder e muito importante que nós, brasileiros, nos identificarmos como brasileiros. E como isso é feito? Na questão da etnia. A pergunta sobre a sua origem, aonde a gente tem que realmente marcar. Nós estamos tão acostumados, os brasileiros morando aqui nos Estados Unidos, de nos referirmos como hispanos, né? Hispanic. Então, é muito comum as pessoas só simplesmente marcarem eu sou hispanic. Bom, nesse questionário tem essa pergunta, você é Hispanic? Sim, você vai marcar Hispanic. De que origem? Other. E você realmente vai ter que escrever Brazilian. Então, é muito importante que cada brasileiro que participe, tenha que escrever, não só a marque que é Hispanic, mas também que cheque o quadradinho lá, Other, e inclua Brazilian. Só para complementar isso, a origem e não a sua raça. Tem uma outra pergunta sobre a raça, que a raça é a sua aparência física, eu sou branco, eu sou negro, eu sou índio, enfim. Mas é a origem do qual que a gente tem que realmente marcar que é brasileiro. Eu tenho 3 filhos, vou dar um exemplo. Todos 3 nasceram nos Estados Unidos, tá? Então, são americanos. Eles, quando preencherem o questionário do census, eles vão marcar que eles são Hispanic, Other, de origem brasileira. Isso é uma coisa que confunde muitas pessoas, porque a gente não se acha... Nós não somos hispânicos, nós somos latinos, né? Mas hispânicos é porque lá é hispânico latino, correto. Né? Nós somos latinos, correto. por isso que eu acho que gera confusão. Mas né? só para reforçar, clica ali em Latino. Hispanic, Other,
E escreve Brazilian. Brazilian em inglês. Exato. Muito importante Muito isso, importante. hein? Uhum. Escrever Brazilian e dar um tique Só ali O no Hispanic questionário Order. vai ser oferecido no idioma português. Eles podem ligar se quiserem responder por telefone. Vai ter a opção de português para responderem por telefone. Pode responder pela internet, online. E o questionário você pode pedir, solicitar que venha um questionário em português. Ah, tá. Agora você tocou num ponto aí, o Antônio falou de porque nós estamos no país do primeiro mundo, os Estados Unidos, e a gente está falando de questionário em papel ainda. Assim, então, existe um questionário online que a gente pode responder. Quem quiser fazer por telefone, pode responder 6 perguntas apenas por aqui, né? Pode. Porque senão a gente vai ter uma adesão baixíssima. Imagina quem Não, vai preencher não. papel, A né? expectativa dos censos é que a grande maioria da população responda online. Online, né? Exatamente. Mas a gente entende que tem Claro, pessoas que não se sentem confortável utilizar, né, hoje o telefone ou o computador e que querem ou fazer por telefone ou por papel, né? Por questionário em papel. Então é oferecido o questionário é oferecido em 52 idiomas e por telefone em 12 idiomas e online também. Então, que bom. E eu estava pensando que a Paola comentou sobre como é que a gente faz o Spanish, né? É um causa e efeito, né? Porque o fato da gente não ter sido relevante nos últimos anos, o nome brasileiro não está lá. É isso mesmo? Porque isso mesmo. A gente tem que ficar se justificando de ser um espanhol, mas eu sou aqui brasileiro, né? E se a gente continuar respondendo Spanish, né? A gente vai continuar não sendo ouvido. Então, eu acho que esse dado, para mim, é um dos mais importantes aqui. Tem que escrever lá, sou brasileiro. É isso? Isso mesmo. A hora é agora. 2020. Vamos fazer a diferença. Que bom. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra de, inclusive, uma brasileira que é funcionária dos censos, e ela mostrou um mapeamento, a quantidade de informações importantíssima para o mundo dos negócios, perfil da população, nível renda média dos lares, que não vem só dos censos, vem de uma série de pesquisas. Eu queria saber se isso é acessível a qualquer pessoa e se é gratuito. Essas informações, onde eu encontro, porque realmente é um mapeamento de dar inveja em qualquer país. Sem dúvida. É gratuito e qualquer um tem acesso. É só entrar no website do Census, sem dúvida nenhuma. Tem dados importantíssimos. Eu recomendo a todo empreendedor entrar no website do Census e tem dados de todos, da cidade, do condado, do estado, do país, enfim. Do bairro, né? O perfil, o número, língua que as pessoas falam nas casas, né? O site é census.gov? É census.gov, exatamente. E é interessante a gente trazendo essa conversa para a importância disso para o empreendedor, né, que é o que a gente fala muito aqui. Os Estados Unidos é um país onde você tem acesso à informação e as informações estão disponíveis, né? Os sistemas são muito interligados. A Paola citou algo que para mim é fundamental. Você está trazendo tua empresa para cá, quero ver aonde eu estou colocando minha empresa, como é que eu vou vender, né? E você pode ter essa informação lá. Porém, me lembro que acho que você mesmo participou, né? O Guia do Empreendedor Brasileiro, que foi lançado no finalzinho de 2014, ele estava ainda constando com as informações do censo de 2010. E a gente sabe que o perfil, como eu falei aqui no início, mudou bastante. Né? Esse censo, então, vai também ajudar a gente, por exemplo, a ter um guia de empreendedorismo muito mais atualizado, com negócios que estão muito mais vigentes hoje aqui, não é isso? Sem dúvida, com dados mais atualizados, né? E que possa ajudar a comunidade brasileira em geral. Né? O próprio empreendedor para buscar informações de como é que ele pode ter mais êxito no negócio dele, porque ele está lidando com dados estatísticos, que são dados demográficos, dados, né, de comportamento, etc, etc. Então, acho que está a dica aí. Eu estava lendo aqui, Antônio, e tem tanta informação, tanta dúvida. Você não acha que a gente poderia fazer um mito ou verdade com a Mônica aqui para a gente com certeza. Tirar umas dúvidas básicas aí, o pessoal? Com certeza. Mas antes do mito ou verdade, dar um dado muito importante aqui. O Census, ele define como o governo gasta um orçamento de 675 bilhões de dólares. Exatamente. E isso é o que faz a diferença. A gente sabe que aqui, por exemplo, aqui no sul da Flórida, tem 2 ou 3 escolas apenas que oferecem português como uma opção de idioma, e nós, como pais aqui, ficamos muito preocupados com essa questão, né? Um dado muito importante que as pessoas não podem esquecer
é de colocar os filhos também As crianças nos censos, devem ser contadas, têm que ser contadas. Isso é um problema grande que aconteceu em 2010 também. Famílias não deixaram de contar suas crianças, seus filhos, né? Eles pensam que são só os adultos que participam do censo. Todos. Um bebê de um dia tem que ser contado, tem que participar. As escolas, as pessoas reclamam às vezes que as escolas estão né, muitas crianças em cada sala de aula, enfim. As crianças têm que ser contadas para as próprias saberem, né, quantas crianças esperar em cada escola. Ou até construir mais escolas, se for o caso, né, a necessidade. Eu vejo que esse é um problema, né? Eu moro em Sunny Isles, que é um bairro que tem muito brasileiro, muito russo, algumas pessoas com casa de férias, e a escola é mal dimensionada. Aumentou o número de moradores, porque muita gente que era turista resolveu mudar e está morando aqui, e a escola ficou pequena. Então, acho que esse é um grande desafio. Mas só uma dúvida. Quer dizer que a criança vai ter que entrar lá e preencher um formulário, ou é um formulário por endereço e o pai ou a mãe vai preencher para todos? Excelente. É um formulário por endereço. Então, não importa se a família estiver morando, amigos que não sejam parentes, sejam roommate, como chamam, né? Ou até pessoas que não sejam do seu parentesco, né? Devem ser contados. Então, são 6 perguntas, mas são 6 perguntas para cada pessoa. Para cada pessoa, tem que ser respondido para cada indivíduo do seu household, da sua casa. Enfim, então, se você tem 8 pessoas morando na sua casa, você responde as 6 perguntas para cada uma das 8 pessoas. Basta uma pessoa responder para todas. E é importante colocar o fato que, se você não responder, alguém vai responder por você. E pode ser até o seu vizinho. Porque, como assim? Dia 1º de abril, vão começar a chegar os convites nas suas casas e pedindo para você participar, ou que seja, online, né, pela internet ou por telefone, ou você pode solicitar o seu questionário para ser enviado pelo correio. Enfim, se você não responder até o final de abril, então isso vai começar um processo e tal, eles vão enviar pessoas para baterem nas portas para solicitar a participação. Se você não... Ninguém gosta de ninguém batendo na sua porta, né? Então, vamos participar antes disso, né? Mas, caso você não atenda a sua porta, o seu vizinho ou qualquer pessoa da sua rua vai responder. Pela percepção da pessoa. Quantas pessoas moram naquela casa? Você tem ideia? É criança, é adulto, é homem, é mulher? Alguém vai responder por você. Oh, caramba, olha, o negócio é sério mesmo, né? Sem dúvida. Mas sabe o que eu fico pensando, Mônica? O brasileiro que está aqui, né, ele vem para cá com falta de informação muito grande. E hoje, por exemplo, é um programa até de utilidade pública para a nossa comunidade, né? Esse engajamento está sendo feito em que nível? Nível de consulado, a gente tem visto viralizado em grupos sociais. Como é que a gente está... né, fazendo com que essa população brasileira que vive aqui hoje, ela possa, né, ter noção da importância disso. O Antônio acabou de dar o dado aí da importância da alocação de recursos, né? O que está sendo feito para que, como nós aqui hoje, cumprindo o nosso pequeno papel de forma humilde aqui, mas para que essa comunidade brasileira aqui seja engajada, e o que poderíamos nós fazer um pouco mais? Todas as cidades, todos os condados do estado da Flórida, posso responder pelo estado da Flórida, têm seus representantes, do qual a gente tenta conscientizar, educar e motivar a comunidade brasileira a participar e responder o questionário. Eu sou presidente do Complete Count Committee do Censo 2020 para a comunidade brasileira. Nós temos uma representante funcionária do Censo 2020, uma Partnership Specialist, que se chama, né, a parceira, a especialista do censo, que é dedicada à comunidade brasileira. É uma brasileira dedicada à nossa comunidade, a motivar, educar e conscientizar a nossa população a participar do Censo 2020. Todas as cidades estão participando nisso, é muito importante. E eu peço, isso depende de todos nós, né? Todos nós, brasileiros, devemos falar com nossos amigos, nossos familiares, responder perguntas. Eu criei uma página no Facebook, se os ouvintes puderem entrar, se chama Brazilian Complete Count Committee, Census 2020. Repete, por favor, Mônica. Brazilian Complete
Count Committee Census 2020 no Facebook. Vai lá, diariamente a gente está postando informações relevantes, importantes para a nossa comunidade. Participe, share, compartilhe esse post com os seus amigos, com os seus familiares. É muito importante a participação da comunidade brasileira nesse ano. Eu sugiro que com essa onda de influenciadores digitais, né, a gente pegue alguns influenciadores e que brasileiros vistam essa camisa e façam também o papel deles para poder divulgar, porque aí a gente vai ter certeza de que a gente vai ter mais pessoas respondendo, né? Isso é muito importante, né? Tantas empresas querem vir para cá e eles sempre me perguntam, mas Antônio, quantos brasileiros vivem nos Estados Unidos? Exato. Eu sou bem honesto, eu falo, não sei e ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Estamos chegando ao final desse programa aqui, mas é um assunto tão legal que nós vamos fazer agora um momento mito ou verdade, tá? Bom. Vamos lá, te desafiar. Mito ou verdade, Mônica? Eu preciso dar meu Social Security Number para participar do censo? Mito? Não, definitivamente. Então não precisa nem ter, né, Social Security. Eu sou um turista, tenho um apartamento de férias aqui, eu preciso preencher o census. É mito ou é verdade? É verdade. Se você mora, mesmo por pouco tempo, aqui nos Estados Unidos, você deve... Mas você vem de férias, preencher, passar um mês aqui deve, por ano? Se for nada, se receber o questionário, você deve responder. Muito bom. Na linha da Paola aí, vamos supor que eu tenha 3 casas aqui, né? E gosto de ter essas casas aqui. Os meus dados, se eu responder o censo, vão ser compartilhados com a Receita Federal no Brasil, por exemplo? Não. Isso é mito? Mito. Definitivamente. Que bom, então não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Ok. Com certeza absoluta. Não vai ser compartilhado. Tá bom. Aquelas agências que geram pânico aqui, né? O ICE, o Department of Homeland Security, a CFBI, eles têm acesso aos dados dos censos. Eles não vão ter acesso aos dados individuais e pessoais. Toda a informação vai ser compartilhada de forma coletiva, um percentual, e não informações individuais. Então é mito. Não, é mito. Mito ou verdade, Mônica? Eu preciso receber uma carta me convidando para preencher o census? Todos vão receber nas suas casas, mas você pode entrar já no site do censo e vai encontrar o questionário. Mas todas as pessoas nos Estados Unidos vão receber um convite. Mas carta. Se não chegar uma carta, eu posso Claro, preencher? sem dúvida. Muito bom. Mito ou verdade, Mônica? O censo demora muito para responder? Não, mito. Porque todo mundo dá essa desculpa, né? Não vou preencher, passo depois. Fácil, rápido, fácil e muito importante. Mas é importante dizer brasileiro lá, não é isso? Sem dúvida. Muito bom. Brasília. Mito ou verdade? O dia do censo dos Estados Unidos é o mesmo dia da mentira, 1º de abril? É isso, é verdade. 1º de abril. 1º de abril. A gente está chegando ao final desse programa importantíssimo aqui, né, para toda a nossa comunidade empresarial. A gente precisa saber quantos brasileiros vivem nos Estados Unidos. Essa é uma grande incógnita. A gente perde muita oportunidade, tantos negócios poderiam ser feitos, quantos brasileiros poderiam ser contratados para atender a gente em português. Isso. E eu queria que você desse uma última mensagem aqui, bem positiva, para a gente poder, todo mundo, fazer um grande esforço e responder os censos 2020. Quero pedir à comunidade brasileira, a todos os brasileiros que moram nos Estados Unidos, que participem do Censo 2020. O benefício é enorme para a nossa comunidade, a hora é agora, participe, não tenha medo, é totalmente confidencial e é muito importante, isso vai mudar a nossa comunidade. Vamos fazer a diferença. Sabe uma coisa que eu acho importante, Antônio? Os Estados Unidos, ele é um país de dados, informações, de pesquisa. Isso está na cultura americana. E eu me lembro lá no Brasil de ter uma certa inveja, porque no Brasil a gente tem dificuldade de encontrar as informações. E eu acho que por isso não faz parte da cultura do brasileiro o comprometimento para gerar estas informações. Porque um país, ele só pode ter informação se a sua população
traz essa informação. Então, eu acho importante a gente pedir aqui uma mudança de mentalidade, de cultura da nossa comunidade brasileira, entendendo a importância de participar de um movimento como esse, para que a gente faça parte das estatísticas que já existem nesse país, né? Excelente. Mônica, mesmo. muito obrigado pela sua presença hoje. Obrigada Você, a vocês. que é um exemplo aqui de voluntariado na nossa comunidade, participa de tanta coisa, eu não sei de onde você tira tanto tempo para ser tão bem sucedida e doar tanto o seu tempo em Obrigada. prol da comunidade brasileira. Obrigada, Paula, foi um prazer. obrigado. Manuel, obrigado. Obrigado, Mônica. E você que esteve com a gente hoje, não perca na próxima sexta-feira, às 4 da tarde, mais um programa especial do Business Time. Até lá!